Eduardo Santana nunca imaginou que acordaria às 4 da manhã para cortar cana-de-açúcar sob o sol escaldante do interior de São Paulo. Aos 52 anos, o homem que comandava um império agrícola de mais de 2 bilhões de reais estava ali, com as mãos calejadas por uma semana de trabalho árduo, carregando um facão cego e vestindo roupas surradas que havia comprado em um brechó da cidade. Ninguém ao seu redor fazia ideia de que aquele homem magro, de barba por fazer e chapéu de palha desbotado, era o dono de dezenas de fazendas espalhadas pelo país. A transformação havia começado 6 meses antes, quando Eduardo recebeu um relatório que mudaria sua perspectiva para sempre. Sentado em sua mesa de mogno maciço, no escritório de cobertura em São Paulo, ele folheava os números da produtividade de suas fazendas quando deparou com uma estatística alarmante. A rotatividade de funcionários havia aumentado 300% nos últimos 2 anos. Não eram apenas números frios em uma planilha. Por trás de cada demissão, de cada funcionário que abandonava o trabalho, havia histórias que Eduardo jamais havia se preocupado em conhecer. Criado em berço de ouro, Eduardo herdara o negócio do avô, que por sua vez havia construído o império partindo de uma pequena propriedade rural na década de 1940. Durante toda a sua vida, Eduardo havia gerenciado suas fazendas de longe, através de relatórios, videoconferências e visitas ocasionais em sua caminhonete blindada, sempre acompanhado de seguranças e administradores. Ele conhecia cada número de produção, cada índice de lucratividade, cada hectare de suas terras, mas nunca havia conhecido verdadeiramente as pessoas que tornavam tudo aquilo possível. A ideia maluca surgiu durante uma conversa com sua psicóloga, doutora Marina Ribeiro. Eduardo, você governa a vida de milhares de pessoas, mas conhece alguma delas de verdade? Ela havia perguntado durante uma sessão particularmente intensa. A pergunta ficou ecoando em sua mente por semanas. Foi então que ele tomou a decisão mais radical de sua vida: se disfarçar de trabalhador rural e experimentar na pele a realidade daqueles que sustentavam sua fortuna. O plano foi meticulosamente elaborado. Eduardo passou 2 meses se preparando fisicamente, perdendo peso, deixando a pele bronzear artificialmente e calejando as mãos com exercícios específicos. Contratou um coach de interpretação para aprender a modificar sua postura, seu jeito de falar e até mesmo sua forma de andar. Criou uma identidade falsa completa. José Silva, 50 anos, natural de Minas Gerais, viúvo, com 2 filhos que moravam na capital. Até mesmo uma documentação falsa foi providenciada através de contatos discretos. A fazenda escolhida para o experimento foi uma de suas propriedades no interior de São Paulo, especializada no cultivo de cana-de-açúcar. Eduardo havia deliberadamente escolhido uma unidade que ele nunca havia visitado pessoalmente, administrada por um gerente que não o conhecia fisicamente. Para garantir que o plano funcionasse, ele instruiu secretamente seu diretor de recursos humanos a facilitar sua contratação, mas sem revelar sua verdadeira identidade a ninguém da fazenda. Na primeira manhã, como José Silva, Eduardo quase desistiu. O despertador tocou às 4 da manhã em um quartinho apertado de uma pensão na cidade. O chuveiro gelado, a comida simples e o ônibus lotado de trabalhadores rurais foram apenas o começo de uma jornada que testaria todos os seus limites. Quando finalmente chegou à fazenda e recebeu seu primeiro facão, Eduardo percebeu que não fazia ideia do que realmente significava trabalhar a terra. O capataz, um homem rude chamado Severino, não teve piedade do novato. Aqui não é lugar para gente fraca, José. Ou você rende ou volta para a cidade, foram suas primeiras palavras. Eduardo engoliu o orgulho ferido. Ele, que estava acostumado a ser tratado com reverência e cortesia, agora era apenas mais um entre dezenas de trabalhadores anônimos. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos e apertar mãos em reuniões, sangraram no primeiro dia de trabalho. Foi durante essa primeira semana de adaptação que Eduardo conheceu a família que mudaria sua vida para sempre. Antônio Pereira, um homem de 45 anos com mais de 20 anos de experiência no corte de cana, foi designado para ensinar ao novato
as técnicas básicas do trabalho. Diferente de Severino, Antônio demonstrou uma paciência infinita com aquele homem desajeitado que mal conseguia segurar o facão corretamente. Calma, seu José, dizia Antônio com um sorriso gentil. Todo mundo já foi iniciante um dia. O segredo é não ter pressa e deixar a ferramenta fazer o trabalho. Eduardo ficou impressionado com a generosidade daquele homem, que mesmo sendo pago por produtividade, dedicava tempo precioso para ajudar um completo estranho. Era uma gentileza que ele raramente havia encontrado em seu mundo corporativo, onde cada gesto tinha uma intenção calculada. Durante os intervalos para o almoço, sentados à sombra de uma velha mangueira, Eduardo começou a conhecer a história de Antônio. O homem havia começado a trabalhar na roça aos 12 anos, depois que o pai morreu em um acidente. Sustentava a mãe idosa, a esposa Maria das Graças e 3 filhos. Ana, de 17 anos, que sonhava em ser enfermeira. Pedro, de 15, apaixonado por mecânica. E a pequena Lucia, de apenas 8 anos, a mais esperta da turma segundo o pai orgulhoso. O que mais impressionava Eduardo era a dignidade com que Antônio falava de sua vida. Não havia autocomiseração ou revolta, apenas uma aceitação serena de suas circunstâncias e uma determinação férrea de proporcionar um futuro melhor para os filhos. Eu não tive estudo, seu José, mas meus filhos vão ter, dizia sempre, com os olhos brilhando de esperança e determinação. A primeira vez que Eduardo pisou na casa da família Pereira foi por acaso, mas mudaria o rumo de toda a sua experiência. Era uma sexta-feira de dezembro, e uma tempestade repentina pegou os trabalhadores de surpresa no meio da tarde. A chuva caía com uma intensidade que tornava impossível continuar o trabalho, e todos correram procurando abrigo. Antônio, vendo que José estava completamente perdido e encharcado, não hesitou em convidá-lo para se proteger em sua casa, que ficava a apenas alguns metros do canavial. A residência da família Pereira era uma pequena construção de alvenaria com 3 cômodos. Um quarto onde dormiam os pais, outro dividido pelos 3 filhos, e uma sala que também servia como cozinha. O chão era de cimento queimado, as paredes precisavam de uma nova pintura, e o telhado tinha algumas goteiras estrategicamente cobertas por baldes e panos. Para Eduardo, acostumado com sua mansão de 1000 metros quadrados, aquele espaço parecia impossível de abrigar 5 pessoas, mas havia algo naquela casa que sua riqueza nunca havia conseguido comprar: um calor humano genuíno. Maria das Graças recebeu o estranho como se fosse um velho amigo da família. «Seja bem-vindo, seu José. Venha se secar», disse ela, oferecendo uma toalha limpa e insistindo para que ele tirasse a camisa molhada. A mulher, de 42 anos, tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho duro. Ela limpava casas na cidade durante a semana e ajudava na roça aos fins de semana. Mas seus olhos tinham uma luminosidade que irradiava bondade genuína. Os filhos do casal receberam o visitante com uma curiosidade respeitosa. Ana, a mais velha, estava estudando para o vestibular em uma mesa improvisada, feita com tábuas apoiadas em cavaletes. Seus livros eram usados, alguns com páginas soltas que ela havia grampeado cuidadosamente, mas ela estudava com uma dedicação que impressionou Eduardo. Pedro, o filho do meio, consertava uma bicicleta velha no quintal dos fundos, usando ferramentas improvisadas e peças reaproveitadas de outros equipamentos quebrados. Sua habilidade manual era notável, e ele explicou para José como havia aprendido mecânica apenas observando os mecânicos da cidade durante seus poucos momentos livres. A pequena Lucia foi quem mais chamou a atenção de Eduardo. Aos 8 anos, ela demonstrava uma inteligência viva e uma personalidade cativante. Enquanto a chuva continuava caindo, ela se aproximou do visitante com um livro de histórias nas mãos. «Seu José, o senhor sabe ler?» perguntou com a inocência típica de uma criança. Quando Eduardo confirmou, seus olhos brilharam de alegria. «Então o senhor pode me ajudar com essas palavras difíceis?» O livro era uma coletânea de contos infantis, doado por alguma campanha de caridade, com algumas páginas já amareladas pelo tempo. Eduardo se viu sentado no chão da pequena sala,
com Lucia ao seu lado, lendo histórias de princesas e dragões, enquanto ouvia o barulho da chuva no telhado. Foi um momento de uma simplicidade desconcertante para um homem que estava acostumado a reuniões de diretoria e jantares de negócios. Mas havia algo profundamente reconfortante naquela cena doméstica. Durante as 2 horas que a tempestade durou, Eduardo foi testemunha de uma dinâmica familiar que o tocou profundamente. Não havia televisão na casa. O aparelho havia quebrado meses antes e a família não tinha dinheiro para consertá-lo. Então, todos conversavam. Antônio contava histórias de seu trabalho. Maria das Graças falava sobre as casas que limpava e as pessoas que conhecia. Ana discutia suas matérias de estudo. Pedro mostrava seus projetos de mecânica. E Lucia fazia perguntas sobre tudo e todos. O que mais impressionou Eduardo foi a ausência total de reclamações ou lamúrias. Apesar das dificuldades evidentes, a casa simples, a comida básica, as roupas remendadas, aquela família irradiava uma alegria genuína. Eles riam juntos, se apoiavam mutuamente e demonstravam um amor incondicional uns pelos outros. Era uma riqueza que não podia ser medida em cifras bancárias, mas que se manifestava em cada gesto carinhoso, em cada palavra de incentivo, em cada momento compartilhado. Quando a chuva finalmente parou e chegou a hora de voltar ao trabalho, Maria das Graças insistiu para que José levasse um café quente em uma garrafa térmica improvisada. "Para o senhor se manter aquecido", disse ela, recusando qualquer pagamento ou compensação. "A gente ajuda porque tem que ajudar, não é mesmo? Hoje é o senhor que precisa, amanhã pode ser a gente." Naquela noite, de volta ao seu quarto simples na pensão, Eduardo não conseguiu dormir. As imagens daquela tarde se repetiam em sua mente como um filme em loop. Ele pensava na mansão vazia que o esperava em São Paulo, com seus 15 quartos e 3 salas de estar onde ele costumava jantar sozinho. Pensava nos empregados que o serviam com eficiência profissional, mas sem o calor humano que havia encontrado naquela pequena casa de 3 cômodos. Pela primeira vez em décadas, Eduardo questionou verdadeiramente o significado de riqueza. Ele possuía contas bancárias com milhões de reais, fazendas que se estendiam por milhares de hectares, carros importados e obras de arte valiosas. Mas quando foi a última vez que alguém havia se preocupado genuinamente com seu bem-estar? Quando foi a última vez que ele havia sentido o calor de uma família unida? Quando foi a última vez que havia ajudado alguém sem esperar nada em troca? As semanas seguintes trouxeram uma mudança gradual na percepção de Eduardo. Ele começou a observar mais atentamente os outros trabalhadores da fazenda, cada um com sua história particular de luta e resistência. Havia Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que sustentava 5 netos após perder a filha em um acidente. João Batista, um jovem de 22 anos que trabalhava durante o dia e estudava à noite para conseguir um diploma de técnico agrícola. E Manuel, um homem de 55 anos que havia perdido a esposa por falta de um tratamento médico adequado e agora criava sozinho 2 filhas adolescentes. Cada história era um universo de dificuldades superadas avec dignidade e esperança. Eduardo percebeu que havia passado décadas vendo essas pessoas apenas como números em planilhas de recursos humanos, sem jamais considerar suas individualidades, seus sonhos, seus medos e suas necessidades. Eles não eram apenas mão de obra. Eram seres humanos complexos, com vidas ricas em experiências e sentimentos, mesmo que pobres em recursos materiais. O momento que marcaria definitivamente a transformação de Eduardo aconteceu 3 semanas depois de sua primeira visita à casa dos Pereira. Era uma segunda-feira especialmente quente, com o termômetro marcando mais de 40 graus à sombra, quando ele presenciou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Antônio havia faltado ao trabalho pela primeira vez desde que Eduardo o conhecia, e isso causou estranheza entre os colegas que sabiam de sua pontualidade exemplar. Durante o intervalo do almoço, Pedro, o filho do meio de Antônio, apareceu na fazenda correndo e claramente desesperado. O garoto de 15 anos tinha lágrimas nos olhos quando se aproximou do grupo de trabalhadores. "Por favor, alguém pode me ajudar? Meu pai passou mal durante a madrugada e está no hospital.
Eles disseram que ele precisa de uma cirurgia urgente, mas a gente não tem dinheiro para pagar, disse entre soluços, segurando um papel amassado com o orçamento médico. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ver o desespero do garoto. Como José Silva, ele não podia simplesmente resolver o problema com um cheque, como faria normalmente. Teve que assistir, impotente, enquanto os trabalhadores se organizavam espontaneamente para ajudar a família Pereira. Cada um contribuiu com o que podia. Alguns ofereceram R$ 5, outros 10, alguns apenas R$ 2 que tinham no bolso. Dona Rosa, mesmo ganhando uma das menores quantias da fazenda, insistiu em dar R$ 20 que havia guardado para comprar remédios para sua artrite. Família é família, disse Severino, o capataz rude que Eduardo havia aprendido a temer. Para sua surpresa, o homem que sempre tratava os trabalhadores com dureza tirou R$ 50 do bolso e entregou ao garoto. Seu pai é um homem bom. A gente não deixa gente boa na mão. Eduardo percebeu que havia julgado mal aquele homem. Por trás da casca dura, havia um coração generoso que se revelava nos momentos de verdadeira necessidade. Em menos de 1 hora, os trabalhadores haviam arrecadado R$ 340. Era pouco diante dos R$ 1.200 necessários para a cirurgia, mas representava um sacrifício enorme para pessoas que ganhavam pouco mais de um salário mínimo. Eduardo assistiu àquela demonstração de solidariedade com um misto de admiração e culpa. Admiração pela generosidade daquelas pessoas simples e culpa por saber que carregava no bolso um cartão de crédito que poderia resolver o problema em segundos. A situação se complicou quando Pedro explicou que, além do dinheiro da cirurgia, a família precisaria de pelo menos mais R$ 500 para os medicamentos pós-operatórios e para se manter durante o período em que Antônio não poderia trabalhar. O silêncio que se seguiu foi angustiante. Os trabalhadores já haviam contribuído com tudo o que podiam, e não havia mais de onde tirar recursos. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Levantou-se e anunciou: "Eu conheço alguém que pode ajudar." Todos os olhares se voltaram para ele, curiosos. Um patrão rico que conhecia há alguns anos. Ele tem coração bom, deixa que eu falo com ele. Era uma mentira parcial, mas a única forma que Eduardo encontrou de ajudar sem revelar sua identidade. Naquela mesma tarde, Eduardo se dirigiu discretamente ao hospital onde Antônio estava internado. Usando sua identidade real, conversou com os médicos e quitou todas as despesas médicas, além de deixar uma quantia para os medicamentos e para sustentar a família durante o período de recuperação. Instruiu o hospital a dizer que um benemérito anônimo havia pago tudo, sem revelar sua identidade. A reação da família Pereira quando souberam da notícia foi emocionante de presenciar. Maria das Graças chorou de alívio nos braços dos filhos, enquanto Pedro corria de volta à fazenda para contar aos trabalhadores que um anjo havia resolvido todos os problemas financeiros da família. Os colegas de trabalho comemoraram como se a vitória fosse de todos eles, demonstrando mais uma vez a união que existia entre aquelas pessoas simples. Antônio passou por uma cirurgia de vesícula bem-sucedida e ficou internado por 3 dias. Eduardo, ainda disfarçado de José Silva, visitou o hospital junto com outros colegas de trabalho. Ver aquele homem bom deitado na cama do hospital, fraco mas com os olhos brilhando de gratidão, foi um momento profundamente tocante. "José, meu amigo", disse Antônio segurando sua mão. "O senhor acredita que existe gente boa neste mundo? Alguém que nem me conhece pagou tudo isso para mim." Eduardo teve que engolir as lágrimas ao ouvir aquelas palavras. "Acredito sim, Antônio. Tem muita gente boa por aí, só que às vezes a gente não vê." A ironia da situação não passou despercebida por ele. Ali estava um homem agradecido por sua própria generosidade, sem saber que o anjo estava sentado ao lado de sua cama, disfarçado de trabalhador rural. Durante os 5 dias em que Antônio ficou afastado do trabalho, Eduardo ajudou Maria das Graças com as tarefas domésticas mais pesadas. Pela primeira vez na vida, ele varreu o chão, lavou louça e ajudou a estender roupas no varal. Eram atividades simples,
mas que lhe deram uma perspectiva completamente nova sobre o trabalho doméstico que sempre havia delegado a empregados. Ana, a filha mais velha, aproveitou a presença de José para tirar dúvidas sobre suas matérias de estudo. Eduardo, com sua formação em administração e economia, pôde ajudá-la com matemática e português, sempre tomando cuidado para não demonstrar um conhecimento muito avançado que pudesse levantar suspeitas. Ver a dedicação daquela garota aos estudos, mesmo em meio a todas as dificuldades familiares, foi mais uma lição de determinação e foco. Pedro, por sua vez, mostrou para José seu projeto mais ambicioso. Ele estava construindo uma bicicleta motorizada usando peças de motores quebrados que conseguia em ferros velhos. Sua habilidade técnica era impressionante e Eduardo percebeu que aquele garoto tinha um talento natural para a engenharia que estava sendo desperdiçado por falta de oportunidades. Um dia eu vou ter minha própria oficina, dizia Pedro com os olhos brilhando, e vou consertar as máquinas da fazenda para ajudar o pessoal. A pequena Lucia continuou sendo a que mais tocava o coração de Eduardo. Durante as tardes que passou na casa da família, ela sempre se aproximava com seus livros escolares, pedindo ajuda com as lições de casa. Sua inteligência era notável e ela fazia perguntas que demonstravam uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor. Seu José, por que existe gente rica e gente pobre? Perguntou um dia, com a sinceridade desconcertante das crianças. A pergunta pegou Eduardo de surpresa e o fez refletir profundamente sobre as desigualdades sociais que ele sempre havia aceito como naturais. Como explicar para uma criança de 8 anos que o mundo era injusto, que algumas pessoas nasciam com todas as oportunidades enquanto outras lutavam toda a vida apenas para sobreviver? É complicado, pequena. Foi tudo o que conseguiu responder na hora, mas a pergunta continuou ecoando em sua mente por dias. Quando Antônio finalmente retornou ao trabalho, Eduardo percebeu uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da fazenda. A solidariedade demonstrada durante a crise médica havia fortalecido os laços entre os trabalhadores, criando uma atmosfera de união que antes ele não havia notado. Mas também começou a observar com mais atenção as condições precárias em que essas pessoas trabalhavam diariamente, questões que, como proprietário, ele havia ignorado completamente. O alojamento onde alguns trabalhadores solteiros dormiam era uma construção antiga com quartos apertados, banheiros em péssimo estado e ventilação inadequada. A água potável chegava através de uma única torneira no pátio, e frequentemente faltava durante os horários de pico. O refeitório oferecia refeições básicas, mas Eduardo notou que muitos trabalhadores traziam suas próprias marmitas, porque a comida fornecida era insuficiente para sustentar o desgaste físico do trabalho pesado. Mais grave ainda era a questão dos equipamentos de segurança. Os facões fornecidos pela fazenda eram de qualidade duvidosa, alguns com cabos soltos que representavam risco constante de acidentes. As botas de segurança eram velhas e muitas vezes furadas, obrigando os trabalhadores a usar sacos plásticos dentro delas durante a época de chuva. Os óculos de proteção eram escassos, e Eduardo viu vários colegas trabalhando sem nenhuma proteção nos olhos, expostos aos fragmentos de cana e galhos que voavam durante o corte. A situação mais revoltante que Eduardo presenciou aconteceu numa quinta-feira de janeiro, durante uma das semanas mais quentes do ano. Um trabalhador jovem de apenas 19 anos desmaiou no meio do canavial por exaustão e desidratação. O rapaz, chamado Carlos, era novo na fazenda e estava tentando acompanhar o ritmo dos trabalhadores mais experientes para não perder o emprego. Eduardo assistiu horrorizado, enquanto alguns colegas carregavam o jovem inconsciente até a sombra, jogando água em seu rosto e tentando reanimá-lo. O mais chocante foi a reação do capataz Severino. Em vez de demonstrar preocupação com a saúde do rapaz, ele se irritou com a interrupção no trabalho. "Esse pessoal novo não aguenta nada", resmungou. "Na minha época a gente trabalhava dobrado e não desmaiava por qualquer coisa." Eduardo teve que se controlar para não explodir e confrontar o capataz. Como José Silva, ele não tinha autoridade para questionar as decisões da supervisão, mas como Eduardo Santana, sabia que aquela atitude era inadmissível. Carlos se recuperou após alguns minutos, mas ficou visivelmente abalado.
Durante o intervalo do almoço, ele se aproximou de Eduardo com lágrimas nos olhos. Seu José, eu não posso perder esse emprego. Minha mãe está doente e eu preciso mandar dinheiro para ela todo mês. Mas eu não sei se vou conseguir aguentar esse ritmo. O desespero do jovem era palpável, e Eduardo sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Como podia permitir que pessoas trabalhassem em condições que colocavam sua saúde em risco apenas por necessidade financeira? Naquela noite, Eduardo fez algo que jamais havia feito desde que assumiu os negócios da família. Ligou anonimamente para o Ministério do Trabalho denunciando as condições precárias de sua própria fazenda. Usou um telefone público na cidade e forneceu detalhes específicos sobre as irregularidades que havia observado. Era uma jogada arriscada que poderia resultar em multas pesadas para sua empresa, mas ele não conseguia mais fingir que não via os problemas. A denúncia surtiu efeito rapidamente. Uma semana depois, uma equipe de fiscais do Ministério do Trabalho chegou à fazenda para uma inspeção surpresa. Eduardo assistiu nervoso enquanto os auditores percorriam as instalações, anotando irregularidades e fotografando equipamentos inadequados. O administrador da fazenda, claramente desesperado, tentou justificar as deficiências e prometeu correções imediatas. Durante a fiscalização, Eduardo teve uma conversa que o marcou profundamente. Um dos auditores, notando seu interesse nas questões trabalhistas, comentou: "Você parece entender bastante desses assuntos, amigo. É raro encontrar trabalhadores que se preocupam tanto com os direitos dos colegas." Eduardo respondeu que havia estudado um pouco sobre o assunto, mas a observação o fez perceber como estava sendo transformado por aquela experiência. A fiscalização resultou em uma multa de quase R$100 mil e um prazo de 60 dias para a adequação de todas as irregularidades encontradas. Eduardo, como proprietário, teria que arcar com esses custos, mas se sentia aliviado por finalmente estar tomando medidas concretas para melhorar as condições de trabalho. Secretamente, instruiu seu departamento jurídico a não contestar a multa e a implementar todas as correções solicitadas com a máxima urgência. As mudanças começaram a aparecer nas semanas seguintes. Novos equipamentos de segurança chegaram à fazenda, o refeitório foi reformado e passou a servir refeições mais nutritivas. O alojamento recebeu melhorias na estrutura e nos banheiros, e um sistema de distribuição de água potável foi instalado em vários pontos da propriedade. Os trabalhadores ficaram surpresos e animados com as melhorias, sem imaginar que elas haviam sido motivadas pela denúncia de um colega. Antônio foi um dos que mais comemorou as mudanças. "Seu José, o senhor viu como melhorou tudo por aqui? Parece que o patrão finalmente se tocou que a gente também é gente", disse ele com um sorriso largo. Eduardo sorriu de volta, fingindo surpresa, mas por dentro sentiu uma mistura de satisfação e vergonha. Satisfação por estar finalmente fazendo a coisa certa, e vergonha por ter levado tanto tempo para perceber o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A transformação das condições de trabalho teve um efeito imediato na produtividade e no moral dos funcionários. Eduardo notou que as pessoas trabalhavam com mais disposição, havia menos faltas por doença, e o ambiente geral da fazenda ficou mais harmonioso. Era uma lição prática de administração que nenhuma escola de negócios havia lhe ensinado. Trabalhadores bem tratados são mais produtivos e leais. Mas talvez a mudança mais significativa tenha acontecido no próprio Eduardo. Depois de semanas trabalhando lado a lado com aquelas pessoas, compartilhando suas dificuldades e alegrias, ele havia desenvolvido um senso de responsabilidade social que nunca antes havia experimentado. Não era mais possível ver os funcionários apenas como números em uma planilha. Cada um deles tinha um nome, uma história, uma família que dependia de seu trabalho. Uma tarde, enquanto descansava à sombra da mangueira durante o intervalo, Eduardo teve uma conversa com Dona Rosa que resumiu perfeitamente sua transformação interior. A senhora idosa, que sempre demonstrava uma sabedoria natural apesar da pouca educação formal, disse: "Sabe, seu José, tem patrão que esquece que trabalhador também é gente. Mas quando eles lembram disso, tudo muda para melhor. É como se fosse uma família grande, onde todo mundo se ajuda."
As palavras simples de Dona Rosa tocaram Eduardo mais profundamente do que qualquer discurso corporativo sobre recursos humanos que ele já havia ouvido. Ela havia resumido em poucas frases a essência do que ele estava aprendendo. O sucesso verdadeiro de um negócio não dependia apenas de lucros e eficiência, mas também de tratar as pessoas com dignidade e respeito. A transformação mais profunda na vida de Eduardo começou a se manifestar quando ele percebeu que não conseguia mais separar José Silva de Eduardo Santana. Durante o 5º mês de sua experiência como trabalhador rural, ele havia se tornado genuinamente parte daquela comunidade. As amizades que desenvolveu eram reais. Os sentimentos que nutria por aquelas pessoas eram sinceros. E a responsabilidade que sentia pelo bem-estar de seus colegas havia se tornado uma parte fundamental de sua identidade. A situação se complicou quando a família Pereira começou a enfrentar uma nova crise. Ana, a filha mais velha, havia sido aprovada no vestibular para a enfermagem em uma universidade pública da capital. Era a realização de um sonho que toda a família havia cultivado por anos. No entanto, os custos para mantê-la estudando na cidade, moradia, alimentação, transporte e material didático, eram muito superiores ao orçamento familiar. Mesmo com a mensalidade gratuita, a família precisaria de pelo menos R$ 800 mensais para sustentar Ana durante o curso. Eduardo assistiu às discussões familiares com o coração apertado. Antônio e Maria das Graças passavam noites em claro tentando encontrar uma solução. Consideraram a possibilidade de Antônio trabalhar aos fins de semana em outras fazendas, Maria das Graças aumentar sua carga de trabalho como diarista e até mesmo Pedro abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a custear a educação da irmã. Todas as alternativas pareciam inadequadas ou insuficientes. A gota d'água foi quando Ana, percebendo a angústia dos pais, anunciou que desistiria da universidade para não sobrecarregar a família financeiramente. Eu posso tentar de novo no ano que vem, disse ela, mas Eduardo viu as lágrimas que ela tentava esconder. Sabia que aquela oportunidade perdida poderia significar o fim definitivo do sonho da garota, pois as dificuldades financeiras da família não diminuiriam com o tempo. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria completamente os rumos de sua experiência. Decidiu que era hora de revelar sua verdadeira identidade, pelo menos para a família Pereira. Não podia mais assistir passivamente enquanto pessoas que haviam se tornado tão importantes para ele sofriam por problemas que ele podia resolver facilmente. A máscara de José Silva havia cumprido seu propósito, mas agora estava se tornando um obstáculo para sua capacidade de ajudar verdadeiramente. A revelação foi planejada cuidadosamente. Eduardo convidou a família Pereira para um jantar especial em um restaurante simples da cidade, dizendo que queria comemorar a aprovação de Ana no vestibular. Durante a refeição, ele começou gradualmente a contar sua verdadeira história. Inicialmente, disse que era um ex-empresário, que havia perdido quase tudo em maus investimentos, e decidira recomeçar a vida como trabalhador rural. Era uma versão amenizada da verdade, mas que preparava terreno para a revelação completa. A reação da família foi de incredulidade inicial, seguida de preocupação. Seu José, o senhor não precisava contar isso pra gente, disse Maria das Graças, tocada pela suposta confiança que ele estava depositando neles. Todo mundo tem direito de recomeçar a vida. O importante é que o senhor é uma pessoa boa, independente do que aconteceu no passado. Foi então que Eduardo decidiu contar toda a verdade. Com voz embargada pela emoção, ele revelou sua verdadeira identidade. Eduardo Santana, proprietário da fazenda onde trabalhavam e de dezenas de outras propriedades rurais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros da família se entreolharam, confusos, tentando processar aquela informação surreal. Antônio foi o primeiro a reagir e sua reação pegou Eduardo de surpresa. Em vez de raiva ou indignação, o homem simples demonstrou preocupação genuína. Meu Deus, patrão! Por que o senhor fez uma coisa dessas? Trabalhar debaixo desse sol, passando necessidade? Alguma coisa muito grave deve ter acontecido na sua vida para o senhor chegar a esse ponto. A interpretação de Antônio sobre os motivos de Eduardo foi tocante e reveladora.
Ele assumiu automaticamente que seu patrão havia se disfarçado por desespero ou necessidade, não por curiosidade ou experimentação social. Essa perspectiva generosa sobre suas motivações mostrou mais uma vez a bondade natural daquela família, que mesmo diante de uma situação tão inusitada, se preocupava primeiro com o bem-estar do outro. Eduardo explicou seus verdadeiros motivos: a necessidade de conhecer de perto a realidade de seus funcionários, o desejo de entender como suas decisões empresariais afetavam a vida das pessoas e a busca por um sentido mais profundo para sua existência. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, disse ele, mas não tinha o que vocês têm: uma família unida, amizades verdadeiras e a satisfação de conquistar cada coisa com o próprio esforço. A reação dos filhos foi diversa. Ana ficou inicialmente constrangida, temendo que suas queixas sobre as dificuldades financeiras pudessem ter soado como pedidos indiretos de ajuda. Pedro demonstrou fascínio pela coragem de Eduardo em abandonar temporariamente sua vida de luxo para viver como trabalhador rural. Lucia, com a sinceridade típica das crianças, fez a pergunta mais direta: então o senhor é muito rico mesmo? Por que veio morar numa casa pequena como a nossa? Eduardo respondeu que havia descoberto que riqueza não se media apenas em dinheiro, mas também em relacionamentos, experiências e na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Vocês me ensinaram mais sobre a vida em 5 meses do que eu aprendi em 50 anos, disse ele. E essas palavras eram absolutamente sinceras. A conversa se estendeu por horas, com a família Pereira fazendo perguntas sobre a vida de Eduardo, seus negócios, suas motivações. Gradualmente, o constrangimento inicial deu lugar a uma curiosidade natural e a um interesse genuíno em entender aquele homem complexo que havia se tornado parte de suas vidas de forma tão inusitada. Maria das Graças, com sua sabedoria maternal, foi quem melhor resumiu a situação. O senhor pode ser patrão, pode ser rico, pode ser o que for, mas pra gente, o senhor sempre vai ser o José que ajudou nossa família, que brincou com nossas crianças, que se preocupou com nossos problemas. Isso não muda, não importa quantos zeros tenham na sua conta no banco. Suas palavras tocaram Eduardo profundamente porque mostraram que a amizade que havia desenvolvido com aquela família era real e duradoura, independente de sua condição social ou financeira. Ele havia conquistado o afeto delas não como patrão, mas como pessoa, através de gestos simples de bondade e companheirismo. No final da noite, quando Eduardo ofereceu ajuda financeira para custear os estudos de Ana, a reação da família foi característica de sua dignidade. Antônio agradeceu profundamente, mas disse que preferia ganhar essa ajuda através de trabalho extra ou algum tipo de acordo que não o fizesse sentir como se estivesse recebendo caridade. O senhor já fez muito por nós só sendo nosso amigo, disse ele. Eduardo compreendeu e respeitou esse sentimento. Ofereceu então uma bolsa de estudos oficial, através de um programa que criaria em sua empresa, destinado aos filhos de funcionários com bom desempenho acadêmico. Dessa forma, Ana poderia aceitar a ajuda sem que a família se sentisse constrangida, pois seria um benefício conquistado por mérito próprio. A revelação de sua identidade marcou o início de uma nova fase na experiência de Eduardo. Ele não precisava mais manter a farsa de José Silva, mas também não queria perder a perspectiva única que havia adquirido como trabalhador. Decidiu continuar dividindo seu tempo entre o trabalho na fazenda e suas responsabilidades empresariais, usando essa experiência dual para implementar mudanças mais profundas em todas as suas propriedades. A decisão de Eduardo de manter sua dupla identidade trouxe desafios únicos que ele não havia antecipado. Durante a semana, ele continuava trabalhando como José Silva no canavial, mas nos fins de semana retornava discretamente à sua vida de empresário para implementar as mudanças que considerava necessárias. Essa dinâmica criou uma perspectiva privilegiada sobre o impacto real de suas decisões corporativas na vida dos trabalhadores. A primeira grande mudança que Eduardo implementou foi a criação do Programa Futuro, um sistema de bolsas de estudos para filhos de funcionários que atendessem a critérios específicos de desempenho acadêmico e situação socioeconômica. O programa não se limitava apenas ao ensino superior,
mas incluía também cursos técnicos, profissionalizantes e até mesmo educação básica para adultos. Ana Pereira foi a primeira beneficiária, recebendo cobertura total para seus estudos de enfermagem, incluindo moradia, alimentação e material didático. Mas Eduardo queria ir além da assistência educacional. Observando o talento natural de Pedro para a mecânica, ele secretamente instruiu o Departamento de Recursos Humanos a criar uma oficina na fazenda para manutenção de equipamentos. O garoto foi casualmente convidado para trabalhar meio período na oficina, recebendo treinamento profissional enquanto continuava estudando. Era uma forma de desenvolver seu talento sem que a família suspeitasse da intervenção direta do patrão. A implementação das mudanças, no entanto, não foi sem resistência. O administrador da fazenda, Carlos Mendonça, um homem de 50 anos com 20 anos de experiência no agronegócio, questionou abertamente os novos investimentos em benefícios sociais. Durante uma reunião no escritório central, ele argumentou que os custos adicionais comprometeriam a competitividade da empresa no mercado. Senhor Eduardo, com todo respeito, essas melhorias vão custar mais de R$500 mil por ano, disse Mendonça, apontando para planilhas detalhadas. Nossos concorrentes não oferecem esses benefícios. Vamos ficar em desvantagem. Eduardo ouviu pacientemente os argumentos, mas sua experiência como trabalhador havia lhe dado uma perspectiva completamente diferente sobre a relação custo-benefício desses investimentos. Carlos, respondeu Eduardo calmamente, você já calculou o custo da rotatividade de funcionários? O custo dos acidentes de trabalho? O custo da baixa produtividade causada por desmotivação? Mendonça ficou surpreso com a abordagem. Ele conhecia Eduardo há anos e nunca o havia visto tão focado nos aspectos humanos do negócio. Quero que você faça um estudo completo comparando os custos desses benefícios com os custos da alta rotatividade que temos enfrentado. O estudo revelou dados surpreendentes. A rotatividade anual na fazenda era de quase 80%, significando que a empresa constantemente gastava recursos treinando novos funcionários que logo abandonavam o trabalho. Os custos com recrutamento, treinamento, acidentes de trabalho e baixa produtividade inicial dos novos contratados superavam em muito os investimentos propostos em melhorias sociais. Durante esse período, Eduardo vivenciou situações que testaram sua capacidade de manter o equilíbrio entre suas duas identidades. Uma manhã de terça-feira, enquanto trabalhava no canavial como José Silva, presenciou uma discussão acalorada entre Severino e um trabalhador jovem que havia chegado atrasado por problemas com o transporte público. O capataz ameaçou descontar o dia inteiro de trabalho por causa de 15 minutos de atraso. Eduardo teve que se controlar para não intervir imediatamente. Como patrão, ele poderia resolver a situação com uma palavra, mas como José Silva, sua autoridade era limitada. Assistiu nervoso enquanto o jovem trabalhador aceitava resignadamente o desconto, sabendo que aqueles R$15 fariam falta em seu orçamento familiar. Foi uma lição dolorosa sobre como pequenos abusos de poder afetavam diretamente a vida das pessoas mais vulneráveis. Naquela tarde, Eduardo ligou anonimamente para o Departamento de Recursos Humanos e relatou o incidente, sugerindo uma revisão das políticas de pontualidade. Em poucos dias, novas diretrizes foram estabelecidas, criando um sistema mais justo que considerava as dificuldades de transporte enfrentadas pelos trabalhadores rurais. Pequenos atrasos justificados não resultariam mais em descontos proporcionalmente exagerados. A transformação gradual das condições de trabalho na fazenda começou a atrair atenção regional. Outras propriedades rurais enviaram representantes para conhecer as inovações implementadas por Eduardo, interessados em entender como ele havia conseguido reduzir drasticamente a rotatividade de funcionários e aumentar a produtividade simultaneamente. Durante uma dessas visitas, Eduardo estava trabalhando no campo quando um grupo de empresários rurais passou pela área conduzido por Carlos Mendonça. Ele ouviu fragmentos da conversa enquanto continuava cortando cana. O segredo está em tratar o funcionário como parceiro, não como custo operacional, explicava Mendonça, repetindo quase textualmente argumentos que Eduardo havia usado em reuniões recentes. A ironia da situação não passou despercebida.
Ali estava ele, disfarçado de trabalhador rural, ouvindo seu próprio administrador explicar para outros empresários as filosofias de gestão que havia desenvolvido através da experiência de trabalhar lado a lado com os funcionários. Era uma validação prática de que suas ideias estavam funcionando, mas também uma demonstração de como a realidade vivida pelos trabalhadores costumava ser invisível para a classe empresarial. Um dos visitantes, um fazendeiro de uma propriedade vizinha, comentou ceticamente: "Isso tudo está muito bonito no papel, mas duvido que funcione na prática. Trabalhador rural só entende de chicote." Eduardo sentiu o sangue ferver ao ouvir aquele comentário preconceituoso, mas teve que manter a compostura. Severino, que estava próximo, ouviu a observação e respondeu de forma que surpreendeu a todos. "Com todo respeito, senhor, mas o senhor está enganado", disse o capataz, dirigindo-se ao visitante. "Eu trabalho com essa turma há mais de 15 anos, e posso garantir que desde que as coisas melhoraram por aqui, o pessoal trabalha muito melhor. Quando você trata a gente como gente, eles respondem como gente." Eduardo ficou emocionado ao ouvir aquelas palavras vindas do homem que inicialmente havia considerado rude e insensível. A defesa de Severino aos trabalhadores foi um momento revelador para Eduardo. Ele percebeu que sua transformação pessoal havia catalisado mudanças em outras pessoas também. O capataz, que antes tratava os funcionários com dureza por considerar essa abordagem mais eficiente, havia descoberto que liderança baseada em respeito e dignidade produzia resultados muito superiores. Essa descoberta levou Eduardo a uma reflexão mais profunda sobre liderança e gestão de pessoas. Durante anos, ele havia administrado suas empresas de forma distante, delegando a gestão de recursos humanos para administradores que frequentemente priorizavam resultados de curto prazo sobre o bem-estar dos funcionários. Agora compreendia que liderança verdadeira significava conhecer as pessoas individualmente, entender suas necessidades e criar condições para que pudessem desenvolver seu potencial máximo. A mudança mais significativa, no entanto, aconteceu na própria percepção dos trabalhadores sobre seu valor e dignidade. Eduardo notou que as pessoas caminhavam com mais confiança, falavam com mais assertividade sobre suas necessidades e demonstravam um orgulho genuíno em trabalhar em uma empresa que os tratava com respeito. A autoestima coletiva havia melhorado dramaticamente, criando um ciclo virtuoso de motivação e produtividade. Durante uma conversa noturna com Antônio, que continuava sem saber da verdadeira identidade de José Silva, o trabalhador experiente fez uma observação que resumiu perfeitamente a transformação que estava acontecendo. "Sabe, José, antigamente a gente trabalhava aqui porque precisava. Agora a gente trabalha porque quer. Faz toda a diferença do mundo." O ponto de virada definitivo na experiência de Eduardo aconteceu durante a época da colheita, 6 meses após o início de sua jornada como trabalhador rural. Era o período mais intenso do ano, quando a demanda por produtividade atingia seu pico e as condições de trabalho se tornavam ainda mais desafiadoras. Eduardo havia planejado revelar sua identidade para todos os funcionários após a colheita, mas um incidente inesperado forçou sua mão antes do tempo previsto. Durante uma manhã particularmente quente de março, um acidente grave abalou toda a fazenda. Manuel, o viúvo de 55 anos que criava 2 filhas sozinho, sofreu um corte profundo na perna quando seu facão escorregou em um movimento mal calculado. O ferimento era sério, sangrando abundantemente, e ele estava perdendo a consciência rapidamente. O hospital mais próximo ficava a 40 minutos de distância, e o veículo da fazenda destinado a emergências médicas havia quebrado na semana anterior e ainda não tinha sido consertado. Eduardo assistiu horrorizado enquanto os colegas de Manuel improvisavam um torniquete com pedaços de camisa e tentavam estancar o sangramento. O homem estava pálido, suando frio e claramente em estado de choque. Severino corria de um lado para outro, tentando conseguir algum veículo que pudesse transportar o ferido. Mas os poucos carros disponíveis na região não conseguiriam fazer o trajeto até o hospital a tempo. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Sem pensar nas consequências para seu disfarce, ele pegou o celular e ligou diretamente para sua empresa de segurança privada, que mantinha uma equipe de emergência médica
e um helicóptero disponíveis 24 horas. Aqui é Eduardo Santana. Preciso de evacuação médica urgente na Fazenda São José. Um funcionário está com hemorragia grave e precisa chegar ao hospital imediatamente. O silêncio que se seguiu entre os trabalhadores foi absoluto. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para José Silva, com expressões de completa incredulidade. Eduardo percebeu que havia se entregado completamente. Mas naquele momento, salvar a vida de Manuel era mais importante do que manter sua identidade secreta. Em 15 minutos, o helicóptero pousou no meio do canavial, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Uma equipe médica profissional saltou da aeronave e imediatamente assumiu o cuidado de Manuel, aplicando os primeiros socorros adequados e estabilizando seu estado antes do transporte. Eduardo acompanhou o ferido até o helicóptero, dando instruções para que ele fosse levado ao melhor hospital particular da região e que todos os custos fossem cobertos integralmente. Quando o helicóptero decolou levando Manuel para o hospital, Eduardo se virou para encarar quase 50 pares de olhos fixos nele. O silêncio era ensurdecedor. Antônio foi o primeiro a se aproximar, com uma expressão mista de confusão, admiração e preocupação. José, ou melhor, patrão, o que está acontecendo aqui? Por que o senhor estava trabalhando com a gente esse tempo todo? A pergunta abriu as comportas para uma avalanche de questionamentos. Alguns trabalhadores demonstraram raiva por terem sido enganados, outros ficaram preocupados achando que estavam sendo testados para possíveis demissões, e houve aqueles que simplesmente não conseguiam processar a informação de que seu patrão bilionário havia passado meses trabalhando lado a lado com eles no canavial. Eduardo pediu para que todos se reunissem à sombra da velha mangueira onde costumavam fazer os intervalos. Com voz embargada pela emoção, ele começou a explicar suas verdadeiras motivações. Contou sobre sua vida vazia apesar da riqueza, sobre sua necessidade de entender como suas decisões empresariais afetavam a vida das pessoas, e sobre como aqueles meses de convivência haviam transformado completamente sua perspectiva sobre negócios e relacionamentos humanos. Eu pensei que conhecia vocês porque assinava seus contra-cheques, disse Eduardo, olhando para cada rosto conhecido. Mas eu não conhecia nada. Não sabia sobre as dificuldades de vocês, não sabia sobre seus sonhos, não sabia sobre a dignidade com que enfrentam cada dia de trabalho. Esses meses trabalhando com vocês me ensinaram mais sobre liderança e sobre a vida do que 40 anos dirigindo empresas de longe. A reação dos trabalhadores foi diversa e complexa. Dona Rosa, com sua sabedoria natural, foi uma das primeiras a demonstrar compreensão. Patrão, o senhor pode ter mentido sobre quem era, mas não mentiu sobre como tratou a gente. O senhor dividiu nossa comida, trabalhou no nosso sol, se preocupou com nossos problemas. Isso não pode ser fingimento. Suas palavras abriram caminho para uma discussão mais serena sobre a situação inusitada. Severino, por sua vez, demonstrou uma mistura de respeito e constrangimento. Patrão, se eu soubesse que era o senhor, nunca teria falado do jeito que falei várias vezes. Desculpa pelas vezes que fui grosso. Eduardo respondeu que essa era exatamente a razão pela qual havia mantido o disfarce. Queria conhecer a realidade autêntica, não uma versão editada para agradar o chefe. O jovem Carlos, que havia desmaiado de exaustão semanas antes, se aproximou com lágrimas nos olhos. Patrão, o senhor viu quando eu passei mal naquele dia. O senhor sabe como é difícil trabalhar nesse sol. Agora o senhor vai mudar alguma coisa ou vai continuar tudo igual? A pergunta tocou no cerne da questão. Qual seria o legado prático daquela experiência? Eduardo aproveitou a oportunidade para anunciar mudanças concretas que já estava implementando. Falou sobre os investimentos em melhorias das condições de trabalho, sobre o programa de bolsas de estudos, sobre os novos procedimentos de segurança e sobre planos futuros para criar um sistema de participação nos lucros da empresa. Mas mais importante, prometeu manter uma comunicação direta e regular com os funcionários, sem intermediários que pudessem filtrar ou distorcer informações. A conversa se estendeu por mais de 2 horas, com os trabalhadores fazendo perguntas, expressando preocupações
e sugerindo melhorias. Eduardo percebeu que estava presenciando algo raro no mundo corporativo, um diálogo genuíno entre empregador e empregados, baseado em respeito mútuo e experiência compartilhada. Era o tipo de comunicação que nenhuma consultoria empresarial poderia ensinar ou simular. Antônio, que havia se tornado seu amigo mais próximo durante aqueles meses, fez uma observação que resumiu perfeitamente o sentimento geral. Patrão, o senhor pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser o que quiser. Mas para o pessoal daqui, o senhor sempre vai ser o José que trabalhou do nosso lado, que entendeu nossas dificuldades e que se importou com a gente de verdade. Isso não muda, não importa quantos zeros tenham na sua conta. Naquela tarde, Eduardo recebeu uma ligação do hospital, informando que a cirurgia de Manuel havia sido bem-sucedida e que ele se recuperaria completamente. A notícia foi recebida com alegria por todos os trabalhadores, que organizaram espontaneamente uma vaquinha para comprar flores e frutas para o colega hospitalizado. Eduardo ficou tocado ao ver que, mesmo sabendo de sua verdadeira identidade e capacidade financeira, os trabalhadores mantinham sua tradição de cuidar uns dos outros. A revelação de sua identidade marcou o fim de uma fase e o início de outra na vida de Eduardo. Ele não poderia mais trabalhar anonimamente no canavial, mas havia ganhado algo muito mais valioso: a confiança e o respeito de pessoas que o conheciam não por sua riqueza ou posição social, mas por seu caráter e suas ações. Era um tipo de reconhecimento que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Naquela noite, Eduardo ligou para sua psicóloga, doutora Marina Ribeiro, para contar sobre os eventos do dia. Eduardo, disse ela após ouvir toda a história, você percebe que não pode mais voltar a ser quem era antes? Essa experiência mudou você irreversivelmente. Eduardo sorriu ao responder. Eu não gostaria de voltar a ser quem eu era antes. Finalmente descobri quem eu realmente sou. 3 semanas após a revelação de sua identidade, Eduardo enfrentou o maior desafio de sua experiência: traduzir tudo o que havia aprendido em mudanças concretas e duradouras em todas as suas propriedades rurais. Não bastava melhorar apenas a fazenda São José onde havia trabalhado. Ele queria revolucionar completamente a cultura empresarial de todo o seu império agrícola, transformando-o em um modelo de responsabilidade social e dignidade humana no agronegócio brasileiro. A primeira reunião com todos os administradores de suas fazendas foi tensa e reveladora. Eduardo convocou os 15 gerentes responsáveis por suas propriedades espalhadas pelo país para uma reunião extraordinária em São Paulo. Homens experientes, acostumados a gerenciar negócios multimilionários, eles ficaram visivelmente desconfortáveis quando Eduardo começou a questionar práticas que consideravam normais e aceitáveis na indústria. Senhores, começou Eduardo, quero saber quantos de vocês conhecem pessoalmente pelo menos 10 funcionários de suas fazendas. Não estou falando de supervisores ou capatazes, mas de trabalhadores braçais. O silêncio constrangedor que se seguiu foi eloquente. Carlos Mendonça, da Fazenda São José, foi o único que levantou a mão, e mesmo assim hesitante, sabendo que seu conhecimento havia se desenvolvido apenas recentemente. Eduardo prosseguiu mostrando dados alarmantes que havia compilado. A rotatividade média de funcionários em suas fazendas era de 85% ao ano. Os acidentes de trabalho haviam aumentado 40% nos últimos 3 anos, e os custos operacionais estavam crescendo acima da inflação devido à constante necessidade de treinar novos funcionários. Estamos gastando uma fortuna para manter um sistema que não funciona, disse ele, projetando gráficos que mostravam a correlação entre má gestão de recursos humanos e baixa lucratividade. A resistência dos administradores foi imediata e previsível. Roberto Andrade, gerente da maior fazenda do grupo no Mato Grosso, argumentou que comodidades extras para funcionários eram luxos desnecessários, que comprometeriam a competitividade. Senhor Eduardo, com todo respeito, trabalhador rural no Brasil sempre viveu assim. Se começarmos a mimarmos, eles vão querer cada vez mais, e nossa margem de lucro vai desaparecer. Eduardo ouviu pacientemente todos os argumentos contrários.
Mas sua experiência como José Silva havia lhe dado munição para refutar cada objeção. Roberto, disse ele calmamente, você já calculou quanto gastamos anualmente só com recrutamento e treinamento de novos funcionários? Quanto perdemos em produtividade quando trabalhadores inexperientes assumem posições? Quanto pagamos em multas trabalhistas e acidentes que poderiam ser evitados? Para ilustrar seu ponto, Eduardo apresentou um estudo de caso detalhado da Fazenda São José, mostrando como os investimentos em melhorias sociais haviam resultado em aumento de produtividade de 23%, redução de rotatividade de 80% para 15% e diminuição de acidentes de trabalho em 65%. Os números eram irrefutáveis e causaram um impacto significativo na sala de reuniões. Além disso, continuou Eduardo, quero compartilhar algo pessoal com vocês. E então, para o choque completo de todos os presentes, ele contou sobre sua experiência de 6 meses trabalhando disfarçado como trabalhador rural. A reação foi de incredulidade absoluta. Alguns administradores inicialmente pensaram que ele estava brincando, mas a seriedade em sua voz e os detalhes específicos que fornecia sobre a vida no canavial logo convenceram todos de que ele estava falando a verdade. A revelação mudou completamente a dinâmica da reunião. Os administradores perceberam que não estavam lidando com decisões baseadas em teorias de gestão ou modismos empresariais, mas com conhecimento adquirido através de experiência real e sofrimento compartilhado. Eduardo havia literalmente suado, sangrado e sentido na pele as consequências das políticas que eles implementavam. Marcos Silva, administrador de uma fazenda no interior de Goiás, foi o primeiro a demonstrar abertura às mudanças. Senhor Eduardo, se o senhor acredita que esse caminho vai funcionar, eu estou disposto a tentar, mas vou precisar de apoio e recursos para implementar essas mudanças. Sua atitude abriu precedente para outros administradores manifestarem interesse em participar da transformação. Eduardo apresentou então um plano abrangente de reestruturação que seria implementado em fases ao longo de 2 anos. O Projeto Dignidade, como foi batizado, incluía melhorias na infraestrutura dos alojamentos, modernização dos refeitórios, fornecimento de equipamentos de segurança de qualidade superior, criação de programas de educação para adultos, estabelecimento de clínicas médicas nas fazendas maiores e implementação de um sistema de participação nos lucros. O investimento total seria de aproximadamente 8 milhões de reais, uma quantia significativa, mas que Eduardo estava disposto a desembolsar. Senhores, eu gasto mais que isso em 2 anos mantendo meus carros de luxo e minha casa de praia. Se posso investir tanto em meu conforto pessoal, posso investir pelo menos o mesmo no bem-estar das pessoas que tornam nossa empresa possível. A implementação do projeto começou imediatamente, mas não sem desafios. Alguns administradores abraçaram as mudanças com entusiasmo, vendo uma oportunidade de criar ambientes de trabalho mais humanos e produtivos. Outros resistiram passivamente, implementando as melhorias de forma superficial e mantendo atitudes paternalistas em relação aos funcionários. Eduardo decidiu adotar uma abordagem prática para monitorar o progresso. Uma vez por mês, ele visitaria pessoalmente uma fazenda diferente, sempre de surpresa, e passaria pelo menos um dia conversando diretamente com os trabalhadores. Não mais as visitas protocolares de antigamente, cercado de seguranças e administradores, mas encontros genuínos onde ele podia avaliar se as mudanças estavam realmente melhorando a vida das pessoas. A primeira dessas visitas foi a fazenda no Mato Grosso, administrada pelo resistente Roberto Andrade. Eduardo chegou sem avisar numa manhã de quinta-feira e pediu para falar diretamente com os trabalhadores, sem a presença de supervisores. O que descobriu foi desanimador. Embora as instalações físicas tivessem sido melhoradas conforme as instruções, a cultura de tratamento aos funcionários permanecia inalterada. Patrão, disse um trabalhador durante uma conversa reservada. As coisas melhoraram sim, mas o jeito de tratar a gente continua igual. O administrador fala que essas melhorias são temporárias, que se a produção cair, tudo volta a ser como era antes. Eduardo percebeu que mudanças estruturais sozinhas não eram suficientes.
Era necessário transformar também a mentalidade das pessoas em posições de liderança. A situação levou Eduardo a tomar uma decisão radical: substituir administradores que não conseguissem adaptar-se à nova filosofia empresarial. Roberto Andrade foi o primeiro a ser demitido, sendo substituído por uma administradora jovem, recém-formada em gestão do agronegócio, com ideias modernas sobre recursos humanos e sustentabilidade social. A mudança de pessoal gerou ondas de choque em todo o setor agrícola. Eduardo estava enviando uma mensagem clara: não toleraria mais gestores que tratassem trabalhadores como meros recursos descartáveis. A notícia se espalhou rapidamente pelo meio empresarial, gerando tanto admiração quanto críticas de outros fazendeiros que consideravam suas ações excessivamente progressistas. Durante uma entrevista para uma revista especializada em agronegócios, Eduardo foi questionado sobre se suas mudanças não comprometeriam a competitividade de suas empresas. Sua resposta foi categórica: competitividade baseada na exploração da miséria humana não é competitividade, é barbaridade. Vamos provar que é possível ser rentável tratando pessoas com dignidade. Os primeiros resultados começaram a aparecer após 6 meses de implementação do projeto Dignidade. As fazendas que adotaram genuinamente as mudanças apresentaram melhoria significativa em todos os indicadores: produtividade, qualidade do produto, redução de custos operacionais e, principalmente, satisfação dos funcionários. Era a prova concreta de que sua filosofia não era apenas socialmente correta, mas também economicamente viável. 1 ano após o início do projeto Dignidade, Eduardo recebeu um convite que mudaria definitivamente o rumo de sua vida empresarial e pessoal. A Confederação Nacional da Agricultura havia solicitado que ele apresentasse os resultados de suas inovações em gestão de recursos humanos durante o maior congresso do agronegócio brasileiro. Seria uma oportunidade única para influenciar outros empresários do setor, mas também um teste definitivo para suas convicções e coragem. A preparação para a apresentação foi intensa e emocionalmente desafiadora. Eduardo decidiu que não falaria apenas sobre números e gráficos, mas contaria sua história pessoal de transformação. Sabia que se expor dessa forma poderia gerar críticas severas de colegas empresários que poderiam considerar sua experiência como trabalhador rural uma encenação publicitária ou um capricho de rico entediado. Na semana anterior ao congresso, Eduardo retornou à Fazenda São José para uma visita especial. Queria reencontrar as pessoas que haviam sido fundamentais em sua transformação e convidá-las para assistir à sua apresentação. A recepção foi calorosa e emocionante. Antônio, que agora trabalhava como supervisor de campo devido às suas qualidades de liderança, abraçou Eduardo com o carinho genuíno de um velho amigo. "Patrão", disse Antônio com os olhos brilhando, "o senhor não imagina como a gente fica orgulhoso de ver tudo que mudou. Não só aqui, mas em outras fazendas também. O pessoal de outras propriedades vem aqui perguntar como conseguimos trabalhar num lugar tão bom." Era verdade. A Fazenda São José havia se tornado uma referência regional, atraindo trabalhadores qualificados que antes preferiam empregos urbanos. Maria das Graças recebeu Eduardo em sua casa, que agora havia sido reformada com recursos de um programa habitacional que ele havia criado para funcionários com mais de 5 anos de empresa. A pequena construção de 3 cômodos havia se transformado em uma residência digna, com 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e uma pequena área de lazer. "Seu José", disse ela, chamando-o pelo apelido carinhoso que persistia, "essa casa é bonita, mas o que mais nos deixa felizes é saber que foi conquistada com um trabalho honesto." Ana estava em casa para as férias da universidade, radiante com seu uniforme de estudante de enfermagem. Ela havia se tornado uma das melhores alunas de sua turma e já tinha uma proposta de estágio no hospital onde Manuel havia sido operado após seu acidente. "Patrão, o senhor mudou não só minha vida, mas a vida de muitas famílias aqui na região. As pessoas falam que agora trabalhar na terra pode ser uma profissão com dignidade, não só uma necessidade por falta de opção." Pedro, agora com 17 anos, havia se tornado o mecânico-chefe da oficina da fazenda,
e estava se preparando para prestar vestibular para a engenharia mecânica. Seu talento natural, combinado com treinamento formal e equipamentos adequados, havia florescido de forma impressionante. Seu José, o senhor sabe que eu consegui desenvolver um sistema que reduziu em 30% o consumo de combustível dos tratores? Vou apresentar o projeto numa feira de ciências da região. A pequena Lúcia, agora com 10 anos, continuava sendo a mais esperta da família. Ela havia se tornado uma das melhores alunas de sua escola e sonhava em ser veterinária para cuidar dos animais da fazenda. Sua curiosidade natural e inteligência viva continuavam impressionando Eduardo, que via nela o potencial para se tornar qualquer coisa que desejasse. Durante o jantar na casa dos Pereira, Eduardo fez um convite especial. Queria que toda a família o acompanhasse ao Congresso de Agronegócios para assistir à sua apresentação. Vocês são parte fundamental desta história, disse ele. Foram vocês que me ensinaram o verdadeiro significado de riqueza, dignidade e família. Quero que estejam lá quando eu contar para outros empresários o que aprendi com vocês. A reação da família foi de surpresa e emoção. Antônio inicialmente hesitou, preocupado em se sentir deslocado em um ambiente de grandes empresários. Patrão, a gente não sabe se vai saber como se comportar nesse tipo de evento. Eduardo sorriu e respondeu: Antônio, vocês vão se comportar exatamente como são. Pessoas dignas, trabalhadoras e honestas. É isso que eu quero que eles vejam. O dia da apresentação chegou com uma expectativa nervosa. O auditório estava lotado com mais de 1.000 empresários rurais, representantes do governo, pesquisadores e jornalistas especializados. Eduardo subiu ao palco acompanhado pela família Pereira, que estava visivelmente emocionada, mas mantinha a postura digna que sempre os caracterizou. A apresentação começou de forma convencional, com dados sobre produtividade e rentabilidade do projeto Dignidade. Os números eram impressionantes: aumento médio de 28% na produtividade, redução de 75% na rotatividade de funcionários, diminuição de 60% nos acidentes de trabalho e crescimento de 15% na lucratividade líquida. Murmúrios de aprovação ecoaram pelo auditório. Mas foi quando Eduardo começou a contar sua história pessoal que a atmosfera mudou completamente. O silêncio absoluto dominou o auditório enquanto ele relatava sua experiência como trabalhador rural disfarçado. Alguns empresários demonstraram incredulidade, outros pareciam genuinamente tocados, e houve aqueles que visivelmente desaprovavam sua abordagem. Senhores, disse Eduardo numa das partes mais emocionantes de sua fala, eu descobri que não conhecia as pessoas que tornavam meu sucesso possível. Vocês conhecem seus funcionários? Sabem seus nomes, suas histórias, seus sonhos? Ou eles são apenas números em planilhas de recursos humanos? A pergunta causou um desconforto visível em muitos presentes. Eduardo então convidou Antônio para falar ao microfone. O homem simples, que nunca havia falado para mais de 10 pessoas ao mesmo tempo, subiu ao palco com as pernas tremendo, mas com o coração cheio de gratidão. Senhores empresários, começou ele com voz embargada, eu trabalho na roça há 25 anos. Já trabalhei em muitos lugares diferentes, mas só na fazenda do seu Eduardo eu me senti tratado como gente, não como máquina. As palavras simples e sinceras de Antônio tiveram um impacto profundo na audiência. Não havia retórica elaborada ou jargões empresariais, apenas a verdade nua de um homem que havia vivenciado na pele tanto a exploração quanto o respeito no ambiente de trabalho rural. Várias pessoas no auditório foram vistas secando lágrimas discretamente. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu foi intensa e reveladora. Um empresário do Rio Grande do Sul questionou se Eduardo não estava romantizando as relações trabalhistas rurais e se suas práticas seriam viáveis em propriedades menores. Outro fazendeiro de Minas Gerais perguntou se ele não temia que excesso de benefícios criasse funcionários acomodados. Eduardo respondeu a cada questionamento com dados concretos e exemplos práticos, mas sempre voltando ao ponto central. Tratar trabalhadores com dignidade não era custo, era investimento. Senhores,
Vocês cuidam bem de seus tratores e máquinas porque sabem que equipamentos bem mantidos são mais produtivos e duram mais. Por que não aplicar a mesma lógica às pessoas? O momento mais emocionante veio quando uma empresária de São Paulo se levantou e disse: Senhor Eduardo, sua apresentação me fez perceber que eu preciso conhecer melhor as pessoas que trabalham para mim. Gostaria de implementar algo similar em minha propriedade. O senhor poderia me orientar? Foi o primeiro de muitos pedidos similares que Eduardo receberia nos meses seguintes. A apresentação terminou com uma ovação de pé que durou mais de 5 minutos. Eduardo percebeu que havia plantado sementes importantes na mentalidade de, pelo menos, parte dos empresários presentes. Não esperava converter todos imediatamente, mas sabia que havia iniciado uma discussão necessária sobre responsabilidade social no agronegócio brasileiro. Nos dias seguintes ao congresso, Eduardo recebeu dezenas de contatos de empresários interessados em conhecer mais detalhes sobre o projeto Dignidade. Alguns eram genuinamente motivados por preocupações sociais. Outros simplesmente queriam melhorar sua produtividade e lucratividade. Eduardo acolheu todos, sabendo que, independente das motivações iniciais, o resultado final seria beneficiar trabalhadores rurais em todo o país. 2 anos depois do congresso que mudou sua vida para sempre, Eduardo Santana estava de pé em seu escritório de cobertura em São Paulo, mas a vista panorâmica da cidade não era mais a mesma que contemplava anos atrás. O homem que olhava pela janela havia sido transformado irreversivelmente por uma jornada que começara como curiosidade e se tornara uma missão de vida. As paredes de seu escritório, antes decoradas apenas com diplomas e prêmios empresariais, agora exibiam fotos de trabalhadores rurais, crianças estudando e famílias sorridentes em frente a casas reformadas. O projeto Dignidade havia se expandido muito além de suas próprias fazendas. Mais de 40 empresários rurais em todo o Brasil haviam implementado programas similares, criando uma rede de propriedades comprometidas com o bem-estar social de seus funcionários. Eduardo havia se tornado involuntariamente um líder no movimento de responsabilidade social no agronegócios, recebendo convites para palestras internacionais e consultorias para grandes corporações interessadas em replicar seus métodos. Mas naquela manhã de dezembro de 2024, o que mais o emocionava não eram os reconhecimentos externos ou os prêmios de sustentabilidade que sua empresa havia recebido. Era a carta que segurava nas mãos, escrita com a caligrafia cuidadosa de Ana Pereira, agora formada em enfermagem e trabalhando no principal hospital da região. Seu José, dizia a carta, usando o apelido carinhoso que persistia. Hoje salvei a vida de uma criança que chegou desidratada ao hospital. Enquanto aplicava o soro, lembrei de como o Senhor me ajudou a realizar meu sonho. Essa criança está viva hoje porque o Senhor acreditou em mim há 4 anos. A transformação na vida da família Pereira havia sido apenas o começo de uma revolução silenciosa que Eduardo havia iniciado. Pedro estava agora no 3º ano de engenharia mecânica. Suas inovações na manutenção de equipamentos agrícolas haviam resultado em economia de milhões de reais para a empresa, e ele já tinha uma patente registrada em seu nome. Lucia, aos 12 anos, havia se tornado uma das melhores alunas de sua escola e participava de Olimpíadas de Matemática representando sua região. Maria das Graças havia aberto uma pequena confeitaria na cidade, utilizando um empréstimo sem juros do programa de microcrédito que Eduardo havia criado para famílias de funcionários. Antônio, que havia se tornado superintendente regional responsável por supervisionar 5 fazendas, desenvolvia um trabalho que ia muito além de suas funções oficiais. Ele havia se tornado um mentor natural para trabalhadores jovens, ensinando não apenas técnicas agrícolas, mas também valores de dignidade e respeito mútuo. Patrão, havia dito em sua última conversa com Eduardo, o senhor plantou uma semente que está germinando em lugares que nem imagina. O pessoal que trabalhou aqui e foi para outras fazendas leva essa mentalidade junto. Era verdade. Eduardo havia descoberto que trabalhadores que passaram por suas fazendas reformadas se tornavam agentes de mudança onde quer que fossem trabalhar. Eles exigiam melhores condições, demonstravam maior produtividade
e inspiravam colegas a valorizarem sua própria dignidade. Era um efeito dominó social que se espalhava muito além do controle direto de qualquer empresa individual. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Carlos Mendonça, agora diretor-geral de Operações Rurais, ligando da Fazenda São José. Senhor Eduardo, temos uma situação interessante aqui. Um grupo de estudantes universitários de administração quer fazer um documentário sobre nossa experiência. Eles dizem que querem mostrar que é possível ser rentável e socialmente responsável ao mesmo tempo. Eduardo sorriu ao ouvir a notícia. A história estava se perpetuando através de uma nova geração que crescia com valores diferentes sobre responsabilidade empresarial. Mas talvez a mudança mais profunda havia acontecido na própria vida pessoal de Eduardo. O homem que vivera 50 anos em isolamento dourado havia descoberto o significado de comunidade e família. Ele agora passava todos os fins de semana na região rural, não em sua mansão de campo, mas em uma casa simples que construíra próxima à Fazenda São José. Ali, recebia regularmente a visita de trabalhadores e suas famílias, participava de churrascos comunitários e havia se tornado padrinho de batismo de várias crianças da região. Seu apartamento de cobertura em São Paulo havia sido vendido, com o dinheiro sendo direcionado para a expansão dos programas sociais. Eduardo agora morava em um apartamento menor, mas que recebia constantemente a visita de pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família. Ex-trabalhadores, filhos de funcionários que haviam conseguido ingressar na universidade e colegas que haviam se tornado amigos genuínos. A solidão que o havia motivado a iniciar aquela jornada maluca havia sido completamente eliminada. Eduardo descobrira que riqueza verdadeira não se acumulava em contas bancárias, mas se multiplicava quando compartilhada com pessoas que realmente importavam. Cada vida transformada através de seus programas sociais havia enriquecido sua própria existência de forma incalculável. Naquela tarde, Eduardo faria mais uma de suas visitas surpresa às fazendas, mas dessa vez com um propósito especial. Ia anunciar a criação da Fundação José Silva, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover dignidade no trabalho rural em todo o país. O nome havia sido escolhido em homenagem à identidade que usara durante sua transformação, representando a importância de ver o mundo através dos olhos dos menos privilegiados. A fundação teria um orçamento inicial de 50 milhões de reais, provenientes da venda de algumas propriedades menos produtivas de Eduardo. Mas mais importante que o dinheiro seria a metodologia desenvolvida ao longo desses anos. Como transformar relações de trabalho baseadas na exploração em parcerias baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento humano. Durante a viagem de carro para a fazenda, Eduardo refletiu sobre a pergunta que sua psicóloga havia feito anos atrás. Você governa a vida de milhares de pessoas, mas conhece alguma delas de verdade? A resposta agora era um sim categórico. Ele não apenas conhecia centenas de pessoas individualmente, mas havia aprendido que liderar significava servir, que prosperar significava elevar outros junto com você, e que sucesso só tinha sentido quando era compartilhado. Ao chegar à Fazenda São José, Eduardo foi recebido com o carinho de sempre. Trabalhadores acenavam enquanto ele passava pelos canaviais, crianças corriam para cumprimentá-lo, e Antônio o aguardava com um sorriso largo e um abraço apertado. Seu José, disse o amigo querido, que bom que chegou. Tem tanta coisa boa para contar que nem sei por onde começar. Enquanto caminhavam pela propriedade, Eduardo observou cenas que jamais esqueceria. Jovens trabalhando com dignidade e orgulho, famílias planejando o futuro de seus filhos na universidade, pessoas que haviam descoberto que eram capazes de muito mais do que imaginavam. Era o resultado prático de uma lição simples, mas revolucionária. Quando você trata pessoas como seres humanos dignos, elas respondem com lealdade, produtividade e gratidão, que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. O sol estava se pondo quando Eduardo finalmente teve um momento sozinho para processar tudo o que havia vivido e conquistado. Sentado na mesma mangueira onde costumava fazer seus intervalos como José Silva, ele pensou na jornada extraordinária que havia transformado não apenas sua vida,
mas a vida de milhares de pessoas. A pergunta que o havia atormentado no início de tudo, qual o sentido de tanta riqueza quando se vive em solidão, havia sido respondida de forma definitiva. O sentido estava ali, naqueles rostos sorridentes, naquelas crianças estudando, naquelas famílias planejando um futuro melhor. Estava na certeza de que sua existência havia feito diferença real na vida de pessoas concretas, com nomes e histórias que ele conhecia intimamente. Eduardo Santana havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em acumular, mas em multiplicar oportunidades para outros seres humanos florescerem. Quando as primeiras estrelas apareceram no céu, Eduardo sorriu em paz. O menino rico que havia herdado uma fortuna sem nunca conhecer as pessoas que a sustentavam, havia morrido naqueles canaviais. Em seu lugar, nascera um homem que entendia que liderança é responsabilidade, que prosperidade é solidariedade, e que a única herança que realmente importa é um mundo mais justo para as próximas gerações.